Saudações, camaradas. Mais um vídeo do Psicocinética. Começando esse vídeo embalado com a música Suíte Popular Brasileira de Heitor Villa-Lobos. Hoje acordei nacionalista. Não confundindo com aquilo lá, tá? Com aquele povinho. A gente fez um vídeo breve, né, de apresentação da obra, mas acho que é interessante fazer mais algumas considerações. Sobre a obra, né, de Karl Marx. O Karl Marx nasceu em 1818, na Alemanha. Filósofo que escreveu grandes obras, né? Mundialmente conhecido por ter escrito a grande obra sobre o sistema capitalista, né? O Capital. Então, mas escreveu o Manifesto Comunista, né? Junto com Engels, escreveu manuscritos econômicos, várias obras importantes sobre o capitalismo, sobre o público, né? Mas que é um pouco diferente nessa obra que a gente vai estudar. É um estudo que ele realiza aí no campo do privado. Ele estava com seus 28 anos, estava morando em Bruxelas, e essa obra ela foi publicada em 1846. Freud estava exilado, certo, em Bruxelas. Karl Marx estava exilado em Bruxelas, e ele vivia sendo exilado, né? Ele era expulso de um país de outro, tal, né? Devido aos envolvimentos dele com a política, né? Com forças organizadas dos trabalhadores, né? Isso envolvia uma certa animosidade por parte da burguesia, né? De cada nação, e aí ele vivia sendo expulso. Ela é interessante porque ela é estabelecida aqui mais num aspecto de experiência, né, do privado, como eu tinha falado, que é baseado no trecho da obra de Jacques Boucher, que era um policial, né, um arquivista policial. Essa experiência do Boucher relacionada ao departamento de administração da polícia da época, né? Ele fez então aí contato com vários documentos, né, de vários casos sobre suicídio. E Boucher ele tinha essa crítica sobre o comportamento da sociedade da época. O Marx então retoma esses escritos, né, e aí lança um olhar mais radical, né, da crítica da economia política. Então vai ter no livro trechos, né, Boucher com os comentários do filósofo Karl Marx.
o Michael Lowy, ele vai ressaltar no prefácio dessa obra que há um elemento bastante radical no texto, né, que evidencia, né, o aspecto do privado, né, consequência do político. A principal questão para Marx nesse livro, e aí é Lowy que vai ressaltar, que se trata, na verdade, de uma crítica à burguesia, certo? A sociedade burguesa, uma sociedade que já, na época de Karl Marx, já apresentava uma sociedade doente, né, na qual se vive uma solidão em massa. O número de suicídios vai ser considerado por Marx, então, como um sintoma da modernidade, né? Um sintoma da organização deficiente. Então, e como eu estava falando, o Karl Marx então estava nesse período aí preocupado com as questões também de estudos filosóficos, econômicos. O Manifesto Comunista vai ser escrito, se eu não estou enganado, em 47, 48, né, com Engels. Então vai ser meio que quase um ano antes, né, de ter escrito sobre o suicídio. Então é um livro que está também repleto de passagens literárias, né, demonstrando aí um conhecimento literário que ele possuía bastante, né? E por que essa obra? Porque essa obra trata de questões que ainda são relevantes no mundo contemporâneo, né? Apesar do debate sobre os problemas que afligem psiquicamente os seres humanos ter avançado bastante desde a escrita desse artigo por Marx, ele é radical no sentido que expressa e demanda também muitos esforços de reflexão, tá? Então temos a psicologia, a psicanálise e a sociologia como campos que discutem bastante a experiência do suicídio, né? Então não é um tema que ainda não está concluído, não está acabado, né? Então, embora, né, esteja havendo de certa maneira um esvaziamento, né, sobre esse debate, eu acho que é importante que não só a psicologia, mas como a psicanálise e a filosofia possam aí se unir, né, no sentido de discutirem sobre o tema, né? E como o canal, o Psicocinética, trata dessas questões, né, não só no aspecto psicanalítico, mas também as causas sociais, as causas que possam ser refletidas de forma mais profunda, e aí no sentido também filosófico do termo. Então, por isso a importância, e por isso que eu achei que seria interessante em ler essa obra, né, postar uma série de vídeos sobre esse texto do Karl Marx, que é tão pouco conhecido, tá? Então, agora que eu já falei, né, fiz um contexto da obra, falei um pouco sobre a necessidade e como essa obra também foi escrita, eu acho que vale a pena a gente já começar, né, a leitura da obra do Karl Marx,
sobre o suicídio. Sobre o suicídio. A crítica francesa da sociedade tem, em parte, pelo menos, a grande vantagem de ter apontado as contradições e os contrassensos da vida moderna, não apenas nas relações entre classes específicas, mas também em todos os círculos e configurações da odierna convivência e, sobretudo, por suas descrições dotadas de um calor vital imediato, de uma visão rica, de uma acuidade mundana e de uma ousada originalidade que se procurariam em vão em outras nações. Comparem-se, por exemplo, as exposições críticas de Owen e de Fourier, quando estas se ocupam do intercâmbio vivo entre os homens para se ter uma ideia dessa supremacia dos franceses. Não é o caso apenas dos escritos propriamente socialistas da França, de quem se espera uma exposição crítica das condições sociais. É o caso dos escritores de todas as esferas da literatura, sobre dos gêneros de romance e das memórias. Então ele está aqui fazendo a referência, né, de que o texto do qual ele vai se basear para escrever a obra sobre o suicídio se trata de um texto técnico, né, de um arquivo, né, da polícia, né, da França, e não necessariamente de um literato, né, de um escritor profissional, de um poeta, tal assim. Então ele está falando assim que vai se encontrar coisas bacanas, né, em vários gêneros, né, textuais. E ele continua: em alguns trechos sobre o suicídio extraídos das memórias dos arquivos da polícia, né, por Jacques Pechot, darei um exemplo dessa crítica francesa que, ao mesmo tempo, pode nos mostrar até que ponto as pretensões dos cidadãos filantropos está fundamentada na ideia de que se trata apenas de dar aos proletários um pouco de pão e de educação, como se somente os trabalhadores definhassem sob as atuais condições sociais, ao passo que, para o restante da sociedade, o mundo tal como existe fosse o melhor dos mundos. Essa coisa também dos o melhor dos mundos, de certa forma faz aí também uma referência a uns textos do francês iluminista, o Rousseau. Rousseau tem uma obra literária, de aventura, uma coisa assim, né? E esse texto filosófico é um texto romântico filosófico do Rousseau. Tem algumas passagens filosóficas que ele faz crítica a um filósofo que vai afirmar que esse é o melhor dos mundos possíveis. Então, aí o Rousseau vai escrever essa obra e vai dar uma alfinetada, né, sobre esse filósofo. Agora eu não lembro qual foi a obra dele, certo? Mas assim que eu lembrar, eu coloco aqui, que é um texto mais termo de romance, né? Mas tem essa referência, né? Então, aqui o Karl Marx, eu acho que lembra dessa discussão entre o Rousseau e o outro filósofo. Então, pelo menos eu acho que sim também, né? Tem como ter certeza. Mas essa coisa de um mundo tal como existe fosse o melhor dos mundos, me parece, certo? Eu suspeito
de que é uma referência ao livro do Rousseau, tá? Então, continuando. Em Jacques Pouchot, como também, ou seria Jacques Pouchet, eu acho que é Pouchet, viu? Vamos lá, mas vamos lá. Como também muitos dos velhos militantes franceses, hoje quase todos mortos, que passaram por várias revoluções desde 1789, por várias desilusões, momentos de entusiasmo, constituições, governantes, derrotas e vitórias, a crítica das relações de propriedade, das relações familiares e das demais relações privadas, em uma palavra, a crítica da vida privada, surge como necessário resultado de suas experiências políticas. Então, desde a Revolução de 1789, deve, claro, é uma evidente menção à Revolução Francesa, né, que foi extremamente importante para uma inauguração aí de uma modernidade, né? Jacques Pouchet, nascido em 1760, passou das belas letras para a medicina, da medicina para a jurisprudência, da jurisprudência para a administração e para a especialidade policial. Antes do irromper da Revolução Francesa, trabalhou com o Abbé Morellet em um Dictionnaire du Commerce, um dicionário do comércio, do qual foi publicado apenas o prospecto, e dedicou-se preferencialmente à economia política e à administração. Apenas por um curto período, Pouchet foi partidário da Revolução Francesa. Muito rapidamente passou para o Partido Monarquista. Ocupou por um bom tempo a direção da Gazette de France e mais tarde recebeu das mãos de Mallet Dupin a redação do famigerado jornal monarquista Mercúrio. Ainda assim, atravessou de forma muito astuta o período da Revolução, ora sendo perseguido, ora trabalhando nos departamentos de administração de polícia, com a Géographie Commerçante, por ele publicada em 1800 em fólio. Pouchet chamou para si a atenção de Bonaparte, o primeiro cônsul, que nomeou membro do Conselho de Comércio e das Artes. Mais tarde, sobre o ministério de François von Neufchâteau, assumiu um cargo administrativo mais alto. Em 1814, a Restauração fê-lo censor. Durante os 100 dias, ele se aposentou. Com a restauração dos Bourbons, conquistou o posto de arquivista da Prefeitura de Polícia de Paris, que exerceu até 1827. O nome Pouchet aparecia frequentemente e, como escritor, não sem influência, nos discursos dos oradores da Constituinte, da Convenção, dos tribunais, como também das câmaras dos deputados sobre restauração. Entre suas muitas obras, a maior parte sobre a economia, está, além da já citada Geografia do Comércio, sua Estatística da França, de 1807, a mais conhecida. Pouchet escreveu, já idoso, suas memórias, cujo material ele havia reunido em parte dos arquivos da polícia de Paris e de sua longa experiência prática na polícia e na administração, e só permitiu que elas viessem a público após sua morte, de modo que ninguém pudesse incluí-lo entre os precipitados, socialistas e comunistas, que, como é sabido, carecem completamente da profundidade admirável e dos conhecimentos abarcantes da nata de nossos escritores, burocratas e cidadãos militantes. Ou somos nosso arquivista da Prefeitura de Polícia de Paris,
a respeito do suicídio. O número anual dos suicídios, aquele que entre nós é tido como uma média normal e periódica, deve ser considerado um sintoma da organização deficiente de nossa sociedade, pois na época da paralisação e das crises da indústria, em temporadas de encarecimento dos meios de vida e de invernos rigorosos, esse sintoma é sempre mais evidente e assume um caráter epidêmico. A prostituição e o latrocínio aumentam, então, na mesma proporção. Embora a miséria seja a maior causa do suicídio, encontramo-lo em todas as classes, tanto entre ricos ociosos como entre os artistas e os políticos. A diversidade das suas causas parece escapar à censura uniforme e insensível dos moralistas. Sabe outra coisa interessante desses textos? Esse texto em particular, é que ele evidencia, né, põe às claras as próprias contradições do capitalismo, né? Então estava vivendo uma época por um lado, de crescimento, né, de fábricas, indústrias, né, e de toda uma ideia iluminista de que as coisas iam melhorar para a humanidade, né, de melhoria de condições de vida, mas o que se apresenta, né, neste texto e em outros textos desta mesma época, quando vai se ler esses arquivos, né, esse material jornalístico da época, né, e não só de filósofos, certo, pessoal? Não é só se trata de um filósofo alemão como Karl Marx que está escrevendo. Se você pegar outros textos de autores de várias linhas de pensamento diversas, inclusive de liberais, né, como Rousseau e outros iluministas, vocês vão ver, né, vocês vão saber como era um pouco o dia a dia dessas pessoas. As pessoas que trabalhavam, mas viviam numa miserabilidade incrível. Evidencia um pouco essas contradições, tá? Fome, violência, né? Nada diferente do que acontece hoje, porque há uma espécie de esquecimento ou desligamento, né, desse passado. Então a gente olha o presente como se as coisas de agora não existissem no passado. Então a gente geralmente imagina que a fome que tem hoje, ou então a violência que tem hoje, não havia no passado. Muito pelo contrário, havia muita violência e também muita fome, muita miséria. Continuamos. As doenças debilitantes, contra as quais a atual ciência é inócua e insuficiente, as falsas amizades, os amores traídos, os acessos de desânimo, os sofrimentos familiares, as rivalidades sufocantes, o desgosto de uma vida monótona, um entusiasmo frustrado e reprimido, são muito seguramente razões de suicídio para as pessoas de um meio social mais abastado, e até o próprio amor à vida. Essa força enérgica que impulsiona a personalidade é frequentemente capaz de levar uma pessoa a livrar-se de uma existência detestável. Madame de Staël, cujo maior mérito está em ter estilizado lugares comuns de forma brilhante, tentou demonstrar que o suicídio é uma ação antinatural e que não se deve considerá-lo um ato de coragem. Sobretudo,
Ela sustentou a ideia de que é mais digno lutar contra o desespero do que a ele sucumbir. Argumentos como esses afetam muito pouco as almas a quem a infelicidade domina. Se são religiosas, se são religiosas, as pessoas especulam sobre um mundo melhor. Se, ao contrário, não creem em nada, então buscam a tranquilidade do nada. Então é mais uma crítica, né? Ah, quando são religiosas, especulam sobre esse mundo além, né? O céu, tal, a esperança, né? De que se livrar desse mundo. E por outro, né? Por aqueles que não acreditam, é uma busca pelo nada, né? Aí, se a gente lembrar aí o Schopenhauer, né? Fala muito sobre isso. É um período também, eu não sei se já era um período do movimento niilista, né? Pensamento niilista. Eu acho que não, acho que vem um pouco depois, talvez. Só lembrando, né? Mas o niilismo também foi uma espécie de movimento aí intelectual também, e influenciou muitos, né? Inclusive intelectuais, tal. O Nietzsche era um crítico ao niilismo, né? Inclusive, as pessoas preferem o nada, nada querer e tal. Continuemos. As saídas filosóficas não têm, a seus olhos, nenhum valor e são débil lenitivo contra o sofrimento. Antes de tudo, é um absurdo considerar antinatural um comportamento que se consuma com tanta frequência. O suicídio não é de modo algum antinatural, pois diariamente somos suas testemunhas. O que é contra a natureza não acontece. Ao contrário, está na natureza de nossa sociedade gerar muitos suicídios, ao passo que os tártaros não se suicidam. As sociedades não geram todas, portanto, os mesmos produtos. É o que precisamos ter em mente para trabalharmos na reforma da nossa sociedade e permitir-lhe que se eleve a um patamar mais alto. Aqui ele faz uma referência sobre o destino do gênero humano, né? Continuar. No que diz respeito à coragem, se considera que ela existe naquele que desafia a morte à luz do dia no campo de batalha, estando sob o domínio de todas as emoções, nada prova que ela necessariamente falte, quando se trata a própria vida e em meio às trevas. Não é com insultos aos mortos que se enfrentam a questão tão controversa. Então aí já o Karl Marx questionando essas coisas, né? Continua. Tudo que se disse contra o suicídio gira em torno do mesmo círculo de ideias. A ele são contrapostos os desígnios da providência, mas a própria existência do suicídio é um notório protesto contra esses desígnios ininteligíveis, certo? Então, diante dessa incompreensão, né? Dessa incompreensão da vida, né? Essa condição de vida, muitas pessoas vão ser levadas, né, ao suicídio, tá? É complicado, é algo fácil de se compreender, né? O Pouchet vai escrever: opõe-se ao suicídio os desígnios da providência, sem que esses desígnios sejam expostos de forma bem clara, uma vez que aqueles que se matam deles duvidam. Isso pode
se dar por culpa de quem não torna inteligíveis e satisfatórios os termos daqueles desígnios. O diamante do Evangelho permaneceu encoberto pela argila. Então essa incompreensão quer dizer também que a religião não consegue explicar essas coisas, né? Realmente é difícil para o indivíduo compreender por que tanto sofrimento na vida, né? Imagine a pessoa que trabalha duro a vida toda, né? E morre miserável, morre sem ter uma qualidade de vida, né? E então, às vezes, nem a religião, nem as filosofias conseguem explicar, né, esses desígnios, né? Não conseguem dar conta de explicar tantas mazelas humanas, essa condição humana, né, tão brutal, tão cruel às vezes, e aí é independente também de classe, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas tem enfermidade ou tem outros problemas familiares, por exemplo, né? Tão piores quanto ser pobre. Então essa angústia, né? Essa melancolia, esse mal-estar social que todo mundo carrega, né? De certo modo, todo mundo está imerso dentro desse turbilhão de mal-estar. Ele continua: falam-nos de nossos deveres para com a sociedade, sem que, no entanto, nossos direitos em relação a essa sociedade sejam esclarecidos e efetivados, e termina-se por exaltar a façanha 1000 vezes maior de dominar a dor ao invés de sucumbir a ela, uma façanha tão lúgubre quanto a perspectiva que ela inaugura, né? Por mais que você lute, gente, você vai ser o eterno vencido, né? Vai ser o eterno vencido. É uma batalha às vezes vã, né? Que a crueldade da condição humana se coloca tão fortemente marcada, né, quanto é algo que é marcado a ferro e fogo na pele, né? Continuemos. Em poucas palavras, faz-se do suicídio um ato de covardia, um crime contra as leis, a sociedade e a honra. A sociedade então discrimina muito, né? Discrimina bastante isso. E acha às vezes que é a fraqueza do cara, né? A fraqueza humana, né? Não persistiu, não lutou, não foi forte, né? Mas diria o velho filósofo do bigode, né, até os mais fortes se cansam, né? Já diria Nietzsche. Então a gente precisa olhar com mais carinho, né? Olhar com mais carinho essa condição humana, tá? A gente não achar que é uma questão de fraqueza do indivíduo. Se a gente procurar as causas sociais para compreender essa condição humana, que não é explicada pela religião, não é explicada por muita coisa, se aprofundar nessas questões, né, mas que não aparecem de forma muito evidente, mas a gente pode sim conhecer as causas, né? Ter uma compreensão mais profunda dessa raiz, né,
sermos nesse sentido radicais, né? Ser um radical, ser um socialista radical ou um comunista radical, uma pessoa radical no sentido de ir à raiz do problema, certo? Em tentar realmente compreender e trazer para a luz essa causa, trazer esse 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 algo que está velado, né? Aí a gente tenta nesse percurso, né, dessa vida tentar desvelar essas causas, tá, pessoal? Então essa é a importância. E aí o Karl Marx continua: como se explica que apesar de tantos anátemas o homem se mate? É que o sangue não corre do mesmo modo nas veias de gente desesperada e nas veias dos seres frios, que se dão o lazer de proferir todo esse palavratório estéril. O homem parece um mistério para o homem. Sabe-se apenas censurá-lo, mas não se o conhece. Quando se vê a forma leviana com que as instituições sob cujo domínio a Europa vive, dispõe do sangue e da vida dos povos, a forma como distribui a justiça civilizada com rico material de prisões, de castigos e de instrumentos. Então, vamos aí que é instrumentos de suplício para a sanção de seus desígnios. Instrumentos de suplício para a sanção de seus desígnios incertos, quando se vê a quantidade incrível de classes que, por todos os lados, são abandonadas na miséria, e os párias sociais, que são golpeados com desprezo brutal e preventivo, talvez para dispensar-se do incômodo de ter que arrancá-los de sua sujeira. Quando se vê tudo isso, então não se entende que com direito se poderia exigir do indivíduo que ele preserve em si mesmo uma existência que é espezinhada por nossos hábitos mais corriqueiros, nossos preconceitos, nossas leis e nossos costumes em geral, né? Então, Karl Marx está colocando aqui, né, como é que a gente vai exigir das pessoas essa perseverança, né? Essa perseverança na vida, sofrendo todo esse tipo de violência, né? Aí é que tá a questão, esse é o ponto. Então a gente exige das pessoas um certo tipo de resignação que não tem porquê, né? Não tem lógica. Sofrer por sofrer é isso que vai se resumir a nossa vida, né? Simplesmente o fato de sofrer dá algum tipo de legitimidade ou sacralidade à vida, né? É para pensar, é para refletir aqui, certo? Não estou fazendo nenhum tipo aqui, não é uma analogia, né, ao suicídio, ao método, né, de você fazer isso, mas no sentido de refletir sobre as causas, né, que levam as pessoas a esse ponto. E que o Karl Marx estava ciente disso, né? Veja que o Karl Marx é outra característica dos textos de Karl Marx, assim, esse texto em particular, ele tem um requinte na escrita, é muito, né, é poético até, né? É bem escrito, você se comove, né?
você se sensibiliza, né? Não, como é que uma pessoa lê um texto desse e não fica sensibilizado, né? Porque há aí toda uma construção do que estava se vivendo naquela época e não é diferente do que a maioria das pessoas vivem hoje, tá? Então é por isso que um clássico ele é clássico, certo? Porque ele é sempre atual. Um clássico é sempre atual, sempre, tá? Quando a gente fala que um texto é clássico, é porque esse texto é perene, é um texto que pode ser lido em qualquer época e você vai perceber todas as características, você vai ver tudo o que acontece, né, no tempo em que o autor lê, né, em que o autor descreve. E você sente isso porque são coisas que continuam acontecendo mesmo agora, tá? Então essa é interessante. E ele continua: acreditou-se que se poderiam conter os suicídios por meio de penalidades injuriosas e por uma forma de infâmia, pela qual a memória do culpado ficaria estigmatizada. O que dizer da indignidade de um estigma lançado a pessoas que não estão mais aqui para advogar suas causas? Né? De que adianta? Vai adiantar alguma coisa? Né? Porque a pessoa deu fim à sua própria vida e ficar estigmatizado. Para a pessoa que morreu, isso aí não vai adiantar nada, pessoal. Né? A verdade é essa. E continua: de resto, os infelizes se preocupam pouco com isso, e se o suicídio culpa alguém? É antes de tudo as pessoas que ficam, já que de toda essa grande massa de pessoas, nem sequer um indivíduo foi merecedor de que se permanecesse vivo por ele. As medidas infantis e atrozes que foram inventadas conseguiram combater vitoriosamente as tentações do desespero, né? Essas medidas resolveram alguma coisa para a pessoa que já se foi? Né? Creio que não. Né? Creio que não. Né? Ele continua: que importam a criatura, né? Que importam a criatura é... eu me perdi, desculpa. Que importam a criatura que deseja escapar do mundo, as injúrias que o mundo promete a seu cadáver. Ela vê nisso apenas uma covardia a mais da parte dos vivos. E aí é o trecho, esses trechos aqui em itálico, né, são trechos aí que o Karl Marx traz, né, de um outro texto. Nesse caso aqui é um texto do filósofo Rousseau, que eu tinha acabado de mencionar. E aí ele cita: que tipo de sociedade é esta em que se encontra a mais profunda solidão no seio de tantos milhões, em que se pode ser tomado por um desejo implacável de matar a si mesmo, sem que ninguém possa prevê-lo? Tal sociedade não é uma sociedade. Ela é, como diz Rousseau, uma selva habitada por feras selvagens. Olha que, que texto, hein? Né? Texto forte, né? Muito forte. É o texto do Pochet. Texto do Pochet. Tá?
Achei que era do Rousseau, mas é Pouchet. Então é isso, né? O Karl Marx ele vai fazendo esse diálogo, né? Entre o texto do Pouchet, né? O arquivo e aí a formulação do Karl Marx. Ele continua: nos cargos que ocupei na administração da polícia, aí é o Pouchet, né? Os casos de suicídio entravam no âmbito de minhas atribuições. Eu queria saber se entre suas causas determinantes não poderiam ser encontradas algumas cujo desfecho se poderia prevenir, né? Então aí é das séries de suicídio, né, de Pouchet também. E continua: entrava no âmbito de minhas atribuições. Eu queria saber se entre suas causas determinantes não poderiam ser encontradas algumas cujos desfechos se poderia prevenir. Então, moderar, né, ou não? Né? Será que dá para moderar esse tipo de fenômeno social? Né? É algo a se pensar, tá? É para pensar. Esse estado de angústia que leva ao suicídio, né? Geralmente nos casos de depressão profunda, aí é uma questão da relação do eu com o objeto, né? E essa relação é complicada porque é, o objeto ele não é identificado. Não é interessante isso, porque, por exemplo, no estado de ansiedade, né, o objeto ele meio que é meio indefinido, assim, sabe? Estados de, por exemplo, de agorafobia, né? O indivíduo que sofre disso, é, ele, o estado de ansiedade dele sobe. Ele não ele, é uma série de possibilidades, então isso provoca uma ansiedade. São vários objetos que são possíveis. Então, no estado de depressão, o problema é que esse objeto ele desaparece, ele não se evidencia. Tá? Então há aí um rompimento nessas relações libidinais. A pessoa se perde, né, nessa confusão interna. Tá? E aí ele continua: eu queria saber se entre suas causas determinantes, né, ele fala, a questão de moderar, né, não poderia ser encontradas algumas cujo desfecho se poderia prevenir. Havia realizado um trabalho muito abrangente sobre esse assunto. Descobri que sem uma reforma total da ordem social de nosso tempo, todas as tentativas de mudança seriam inúteis. Então veja que o próprio Pouchet, né, pensa sobre essa questão da ordem social, né, da estrutura social. Continua. Entre as causas do desespero que levam as pessoas muito nervosas e irritáveis a buscar a morte, seres passionais e melancólicos, descobri os maus tratos como o fator dominante e as injustiças, os castigos secretos que pais e superiores
impiedosos, desculpa, no Poché tá como pais inflexíveis e receosos, superiores, irritadiços e ameaçadores, tá? É como se o Karl Marx ali também colocasse um pouco dele, né, na, nas palavras, né? E continua: infligem às pessoas que se encontram sob sua dependência. E aqui a citação: a revolução não derrubou todas as tiranias. Os males que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas famílias. Nelas, eles provocam crises análogas àquelas das revoluções. Então, mostrando aí o ambiente familiar, né? Esse ambiente familiar também é causa, né, dessas, vamos dizer assim, dessas convulsões, né, dessa angústia, desse mal-estar social, né, que provoca, né, os fenômenos, né, estudados no texto. Então, é bem complicado isso. As causas sociais, e aí a psicanálise dá uma importância muito grande às relações familiares, né? Justamente porque esse círculo familiar que surgem os grandes problemas que perseguirão o indivíduo pelo resto da vida. No seio familiar que os grandes traumas se formam, né? Os grandes problemas nos complexos vão tomar uma forma que de alguma maneira, né? De alguma maneira vão fomentar os futuros problemas neuróticos, psicóticos, né? Então, é a questão familiar aí apontada no texto que nos faz pensar sobre como é importante a questão da saúde, né? Saúde mental dentro de um seio familiar, né? Como a família ela precisa ter esse cuidado. E a gente vive numa sociedade em que a família não é bem cuidada, né? As preocupações de manter financeiramente, de certa forma, contribuem para esse estado de coisas. Então, esse é o ponto. O ponto que precisa ser levado em consideração para que a gente repense um pouco o estado de coisas. Precisa haver mudanças. Precisamos mudar esse aspecto das estruturas sociais, repensar o valor da família. E aí eu não tô me guiando por esses pseudo-discursos, né, da família, né, pátria e tal. Não é isso. É algo mais profundo, é a ver realmente com as relações emocionais, com a estrutura emocional na família contemporânea, né, diante dessas exigências e demandas do capital, essas exigências e demandas da modernidade que força pai e mãe trabalhar, né, a criança ter que ficar o dia todo na escola, e volta, às vezes tem que ficar com babá, às vezes tem que ficar sozinhas, né? Às vezes tem que ficar os irmãos mais velhos tendo que cuidar dos menores porque pai e mãe está trabalhando, né? Porque senão não sobrevive também, né? É uma realidade.
Então é essa questão aí que a gente precisa repensar um pouco. Então, algo não está determinado, né? Não está determinado. É algo que precisa ser pensado em uma perspectiva mais revolucionária, tá? Perspectiva de mudança mesmo radical dessas estruturas modernas, certo? Porque se não mudar essas estruturas modernas, né, desse capitalismo cruel, desse capitalismo violento, né, dessa, dessa condição baseada simplesmente no acúmulo e no consumo, se não mudar essa estrutura, vai continuar a mesma coisa. Veja que esse é um texto do século XIX, é um texto do início do século XIX e que repercute, que reverbera, né, seus pontos, né, que reverberam até os dias de hoje, né? Não há nada aí que a gente não possa reconhecer como algo que também acontece hoje em dia. Esse é o ponto. Não há nada nesse texto que a gente não possa reconhecer nos dias atuais. E o que a gente faz com tudo isso? Esse é um ponto também, né? O que a gente vai fazer diante disso? Deixar rolar, deixar acontecer, né? Ou a gente pode mudar, ou a gente pode repensar essas condições, né? E reavaliar toda essa estrutura a qual a gente vive e tentar desmontar isso, né? Todo mundo sabe a resposta aqui. A gente sabe a resposta. Porque isso aqui que o Marx e o texto de Pouchet está evidenciando é algo crucial, né? E ainda não foi debatido na sua radicalidade. Quer dizer, há muitas pessoas que estão pensando isso, né? Há muita gente boa, muita gente nova que está pensando sobre esses problemas, mas que não tem uma repercussão maior também, né? Porque a mídia não contribui, né? A mídia quer que as coisas se mantenham dessa forma, né? Porque aí é bom para os que estão vivendo bem, né? Esses 1%, né? Ou esse 2% do mundo, não sei, mas 1% aqui no Brasil, vamos lá, 1% dessa classe que vive muito bem, tá nem aí, né? O resto que se acabe, né? Então, repensar essa questão, né? Repensar essas possibilidades. Eu acho que dá pra gente parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua com os estudos sobre o suicídio do Karl Marx, né? Que é uma pessoa que acho que percebeu muito bem, foi o que melhor percebeu, Marx e Engels, tudo isso. Convidando também, né? Lembrando, pedindo para fazer aquela velha inscrição, like, comentem o que vocês estão achando. Estou aprendendo ainda, o canal é novo, né? Então preciso realmente dessa força, preciso que vocês possam